Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pilar Talks. Eu sou o Diego Biagi e hoje estou aqui com duas convidadas super especiais para a gente falar de um assunto super interessante que é sobre nichos de mercado dentro do mercado imobiliário. Então, queria agradecer a presença, Luana, Denise. Obrigada, eu que agradeço. Bem-vindas aí. Prazer enorme. Poxa, vamos bater um papo super legal aí, falar um pouco dessa modalidade, né, de mercado que é nicho, né, nichar no mercado. Acho que para a gente começar, Lu, queria entender aí como que você começou no mercado, se você puder falar um pouco para a gente. Como que eu comecei no mercado? Eu estava trabalhando comecei com vendas num grupo de concessionárias de luxo e, na verdade, eu comecei no marketing, eles estavam abrindo lá a lojinha de moto, eu pedi para ir e aí eu me apaixonei por venda. Só que aquela coisa de ficar vendendo carro, vendendo moto e bater cartão, sabe? Horário para entrar, horário para sair, aquilo me sufocava. Aí eu falei, gente, mas eu gostei desse negócio de vender. O que eu posso vender que eu adoro? Aí eu falei assim, bom, eu sempre gostei muito de revistas de decoração, desde pequena, tinha pilhas, assim, de todas. Sim. E super apegada às minhas revistas e tal. E sempre gostei muito de entrar na casa das pessoas. Adorava. Aí eu falei, bom, agora acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na casa das pessoas sendo convidada para conhecer o quarto, o banheiro. E aí eu mudei, isso foi em 2014. Legal. Faz um tempinho já. Legal. E você, Dê, como é que foi? Eu comecei em 2018, eu não morava no Brasil, aí eu voltei. Em 2018, comecei numa imobiliária tradicional. E trabalhar bem o apartamento, ser mais ou menos, né, a corretora do vendedor, mais do que a do comprador. Então, meu foco sempre foi o apartamento, o bom produto, a precificação. Mas eu fiquei lá só 4 meses. Eu já comecei a trabalhar sozinha, quase que assim, imediatamente. Eu percebi que eu podia fazer tudo do meu jeito, sabe? Sim. Eles têm, assim, um modelo estrutural que segue muitas regras, né? Então, tem muita reunião, sabe? Você só pode trabalhar exclusividade. E eu queria, assim, eu acho que desde o começo eu senti que o corretor, ele tem que estar muito na rua. E esse é o meu modelo mesmo, eu tô todos os dias na rua. Segunda a sábado eu tô sempre na rua. E aquilo me deixava meio, sabe, entediada. Ah, mais uma reunião. Gente, o que esse povo tá fazendo aqui? Que eles não estão vendendo, eles estão mais uma reunião. Mas foi legal, assim, por esse sistema de entender como é que é a avaliação comparativa do mercado, como é que você chega no valor do imóvel, como que você atende esse cliente, qual que é o produto que você não tem que pegar, sabe? Porque os valores mensais são muito altos, a idade do prédio, todo esse comparativo mesmo é uma bagagem. Aí comecei sozinha, aí fui para os Jardins. E o que aconteceu? Eu fui atender um cliente nos Jardins, um apartamento na Doc Lobo. E eu vendi o apartamento dele. O apartamento dele estava para vender assim, já fazia, sei lá, 2 anos. E aí eu cheguei lá e falei, bom, não está reformado, precisa de reforma, o preço não é esse, as fotos estão ruins. Aí eu vendi o dele. Aí no mesmo prédio, eu vendi mais um e mais outro. Eu vendi o 21, o 91 e o 121, ali nos Jardins. E assim começou. Todo mundo começou a me indicar. As pessoas com as quais eu fiz visita naquele prédio, aí eu vendi eles todos muito rápidos, começaram a me procurar para outros prédios ali. E os proprietários, porque é uma coisa muito bairrista, né? Ali um fala com o outro, todo mundo se conhece, inclusive esse prédio na frente da tua casa. E aí começou, que Denise, aquela que vende apartamento nos Jardins. E assim foi. E aí eu fiquei por ali mesmo, sabe? E é onde eu tenho a minha identidade, assim, eu gosto daqueles prédios mais antigos, das plantas mais quadradas, eu não gosto de prédio que tem lazer. Eu gosto de poucos apartamentos e o cara que também vai morar nos Jardins, ele gosta disso, tudo que eu tô falando aqui, sabe? Ele não quer 6 por andar, ele quer 2. Isso até é uma coisa que, aproveitando essa sua deixa, depois a gente vai para a Luana, como que foi, você sempre teve a ideia de trabalhar nichado ou isso foi acontecendo aos poucos? De quando você estava na imobiliária tradicional até seguir carreira solo? Como que foi isso? Eu sempre tive a ideia de trabalhar nichado, porque eu pensava assim, gente, esse pessoal que está aqui, eles fazem tudo e não fazem nada, né? Porque até nas próprias imobiliárias tem os especialistas nos bairros.
né? E eu pensei assim, se eu for para todos os lugares, eu não vou para nenhum, até por uma questão de agilidade. Por exemplo, hoje eu estava lá nos Jardins, aí eu fiz visita na Jaú, na Casa Branca e depois na Bela Sintra. Você otimiza. É assim, eu planejo o meu dia otimizando os horários e as pessoas também, as localizações. E eu gosto de andar a pé por ali para saber o nome dos prédios, a rua, qual que corta, qual que não. Sim. E eu percebo que a pessoa que me procura, ela também dá um valor para isso, que ela sabe que eu estou falando com um negócio que ela quer. Ela quer morar ou Paulista ou América, ou mais para baixo, ou mais para cima, perto do metrô, enfim. Agora, eu sempre quis trabalhar nichado porque eu acho que quanto mais especialista você é, melhor é o seu atendimento. Quem faz tudo não faz nada. Sabe aquele negócio? Aí eu sou advogada e decoradora. Aí você não é nem advogada nem decoradora. E eu gosto mesmo só de jardins, não adianta, não adianta. Assim. E você, Lu, como é que foi isso para você? Você sempre teve essa ideia de trabalhar nichada? Conta, qual é o seu nicho? Na verdade eu não fui tão esperta assim. Entrei numa imobiliária, boutique dos Jardins, especialista ali, e a dona da imobiliária falava, não, esquece o resto, não existem outros bairros, você tem que ser especialista, tem que ser a melhor, a nossa imobiliária vai ser a melhor aqui do bairro. Quero comprar um apartamento nos Jardins, você precisa vir para cá. Só que aí a gente tenta inventar roda, né? Não, mas aí o meu amigo tem não sei o quê, aí não sei o quê, tem não sei onde, você vai abrindo o leque. E quando você vê no seu dia, São Paulo é uma cidade que ela não te permite se dar a esse luxo de atender um cliente em Alphaville e depois um no Brooklyn. Sim. Impossível. E tem um outro fator. A gente, no dia dos corretores, você postou aquilo, eu fiquei pensando, né? Eu falei, ainda bem que eu trabalho perto de casa, porque hoje eu não passo raiva se um cliente cancela na última hora, porque aí eu consigo já otimizar meu dia, fazer ele render. Agora, se eu tenho que atender alguém lá em Alphaville, eu dirijo 1 hora para chegar lá, e aí eu levo um cano do cliente, eu perdi meu dia, Sim. Entendeu? Então, tentei inventar roda, peguei imóveis de todos os lugares, depois eu fui um pouquinho mais para outra imobiliária mais próximo da minha casa. Você foi testando? Fui testando, e aí quando eu saí dessa outra imobiliária, que eu ia abrir a 011, que eu cheguei a criar a marca, tudo, eu recebi um convite de uma incorporadora. E trabalhando em lançamentos, que eu pensei, gente, tá aí, eu preciso trabalhar a estratégia de lançamento em imóvel de terceiro. Interessante isso. Entendeu? Poxa, legal. E aí, assim, na sua visão, né, quais são os benefícios de ser nichada? Você falou alguns, mas quais são aqueles que você fala, nossa, ainda bem que eu sou nichada? Você percebeu que a Denise falou assim, eu vendi 3 no mesmo prédio? Uhum. É como se fosse um lançamento, ela domina o produto. Ela sabe onde está a vaga de garagem, ela sabe como que funciona o condomínio, ela sabe o histórico daquele prédio. Então, quando ela vai atender um cliente, ela passa uma segurança que um corretor que nunca pisou lá não vai saber responder. Aquele corretor que fala assim, eu vou perguntar para o proprietário, depois eu te respondo. Claro que, eventualmente, ainda acontecem situações pontuais onde a gente não sabe responder no primeiro momento. Mas quando você domina o produto, isso faz total diferença, porque a gente não vende imóvel, a gente vende serviço. E aí, o mínimo que você tem que saber é dominar, é saber todas as características e o histórico daquele produto. Sim. E aí vem a questão das mídias sociais. Hoje, quando eu tenho uma reunião lá com o Lucas do marketing lá da Pilar, eu falo, Lucas, o meu cliente, ele trabalha daqui até aqui, ele tem de tal a tal idade, os filhos dele estudam nessa escola, nessa escola, nessa escola e nessa escola. Então eu não dependo de portais para fazer uma venda. Eu sei exatamente quem é o meu cliente. Entendi. Então é a questão de conhecimento, dominância, não só do produto, como do seu público também. Exatamente. Você consegue ser mais sniper, sabe? Você concorda com isso? Eu concordo. Como que você enxerga isso? Eu tô vendo que hoje o meu cliente sabe quem eu sou. O jogo mudou, sabe? Porque assim, eu tinha as coisas tudo no meu perfil pessoal, era meio bagunçado, sabe? Uma pessoa bem analógica. Sim. Tipo, a última vez que eu usei meu Facebook pessoal foi em 2009. Sabe, eu nem lembro direito das coisas. Eu não tinha o Denise nos Jardins, aí depois que eu fui fazer, e aí foi super orgânico, assim, crescendo, e hoje as pessoas já me procuram por causa disso, sabe? Falar, eu quero assim, eu quero morar da Tietê para baixo, eu quero morar
só entre a Rebouças e a Augusta. Eu quero morar da 9 de julho para dentro, do outro lado. Então, assim, hoje a pessoa, ela vem até mim porque ela quer economizar o tempo dela. Ela já não tá mais ali na imobiliária, que vai demorar 2 horas para falar para ela qual que é o endereço, sabe? E por que, diferente. E por que Jardins? Por que você foi para lá? Porque eu tenho identidade com o bairro, assim. Mas você eu nasceu acho... lá, cresceu lá ou não? Você gostava, visitava? Não, foi por causa do trabalho mesmo. Foi essa situação. Eu comecei ali naquele prédio e, sei lá, eu senti uma sorte ali. E foi mesmo, assim, eu tenho sorte no bairro. Entendi. E eu conheço também, não é só sorte, né? É um trabalho, gente. Lógico, eu conheço tudo. lógico. Mas, assim, eu fico das minhas estratégias, sabe? De andar sempre a pé, de decorar o nome dos prédios, de saber... Assim, eu já sei o valor de condomínio de todos eles, Sim. sabe? Então, quando alguém fala, eu queria morar aqui, eu falei, não queria, tá? Porque é 7 mil condomínios, você não queria. E aí que tá, acho que uma coisa que vocês duas falaram é assim, você vender aquilo que você acredita, Exato, né? Também, que eu acredito. E aí acho que até a pergunta para você, Lu, por que a região ali que você atua, por que você escolheu ali? Na verdade, foi uma estratégia de vida, né? Assim, eu sou uma pessoa que para eu ficar bem, eu tenho que ter tempo para fazer as coisas, eu tenho que ter tempo para levar meus filhos na escola, eu tenho que ter tempo de ir para minha academia. E se eu ficar mudando muito de bairro, isso não acontece. Então, para eu conseguir fazer essa dinâmica toda, eu foquei perto de casa mesmo. Estou vendendo no Panambi, vendo os apartamentos dos meus vizinhos, dos condomínios do lado, mãe da escola. E isso é muito legal, porque vai muita indicação. Então, por exemplo, eu fiquei, para você ter ideia, os últimos 4 meses sem um anúncio no ar. Porque eu estava focada no momento numa reforma ali e falei, eu não vou aumentar minha demanda, que eu não quero também frustrar o meu cliente. Tira os anúncios do ar. E eu vendi por indicação. Por indicação. Exatamente. Então foi uma questão de estratégia mesmo de fazer o meu dia render. E tem um outro ponto que a gente estava conversando aqui antes, né, sobre, preciso seguir as normas da empresa. Eu tenho uma questão que eu só vendo o que eu acredito. Então, recentemente eu até perdi uma venda porque eu falei que eu não estou feliz com esse apartamento para você não vai ser feliz aqui. Não, vamos procurar outra coisa. Isso com proposta para a pessoa. Mas eu preciso acreditar no imóvel que eu estou vendendo. Quando você está numa construtora, você tem meta para bater, você tem que vender o que está ali, mesmo que você não acredite naquele produto. Então, quando a gente tem essa oportunidade de escolher com o que e aonde você vai atuar, é muito gratificante, porque você realmente faz aquilo com paixão. Sim. E quando você tem paixão pelo produto, você vende mais. Não, sim. É interessante isso. Eu estou pensando aqui que também, fazendo um papel agora de advogado do diabo, né? Beleza. E se pintou aquele clientaço que você sabe o perfil do cara, um cara comprador, um cara que você sabe que é sério na busca, mas ele não é. Eu vou começar com a Denise aqui, mas ele não quer comprar no Jardins, mas ele vai até um pouco ali. Parceiro? Parceiro, mas assim, eu tenho uma coisa de atender uma pessoa que ela vai só até 2 bairros. Então, por exemplo, esse ano eu fiz excelentes vendas em Higienópolis. Com parceiro? Com parceiro. Tá. Com parceiro. E aí tudo bem, eu acho que é possível, porque eu acho que a pessoa também ela tem que saber onde é que a vida dela acontece. Esse cara muito aberto, pode ser Brooklyn, pode ser Moema, pode ser... Eu não consigo entender essa pessoa. Eu acho que comprar um imóvel é uma coisa muito séria da vida, sabe? Porque muitas vezes vai ser o único imóvel da vida daquela pessoa. Eu, atualmente, eu vendo mais para pessoas assim, é o imóvel da vida, sabe? Ela vai comprar aquele, vai casar com aquele apartamento, sabe? Esses dias me procurou um cara e falou, eu tô alugando um duplex, quero comprar ele. Eu falei, péssimo negócio, cuidado, vai ter que casar com esse apartamento, sabe? Tipo, é muito nichado o imóvel. E aí, quando você faz com parceiro, você joga real pro cliente e fala, não domino esse bairro, vou fazer com parceiro, vamos lá. Mas é difícil, assim, hoje eu já cheguei num momento que, tipo, todas as minhas captações, elas são orgânicas. Eu nunca mais bati na porta de ninguém. Entendi. Tudo que tá ali no meu site, o proprietário veio me chamar.
Sim. Sabe? Eu quero que você trabalhe o meu apartamento. Então, isso também é importante do nicho. É a construção de identidade, né? E você sabe que é importante que eu identifiquei, que a gente trabalha, né? A gente não se conhecia pessoalmente, mas a gente tem muitas coisas ali que a gente faz. Total. Parecido. Não é o cliente que escolhe a gente, não é o proprietário do imóvel que escolhe a gente que escolhe o imóvel que a gente vai trabalhar. Sim. Então, se você não acredita no momento do vendedor, na expectativa de preço do vendedor, você tem que jogar real e falar, ó, se não é o momento, depois se você quiser a gente conversa. Porque aí você também não vai perder tempo com aquele imóvel. Quando você tem o domínio, eu, por exemplo, eu tenho planilhado todas as vendas lá eu moro num condomínio grande, né? 500 apartamentos. Eu tenho planilhado todas as vendas, eu sei exatamente o preço do metro quadrado. A gente hoje tem aquele acesso lá do sistema do cartório, onde você vê as unidades escrituradas, mas se você não entende do empreendimento, você não sabe o que foi permutado, o que foi vendido por mais e escriturado por menos. E quando você tem esse relacionamento, você realmente sabe analisar esses dados. E aí, na hora que você precifica o imóvel, você vai com tanta exatidão que você não tem um argumento, é muito difícil eu mexer na minha comissão, por exemplo. Porque aí, chega na hora do fechamento, a pessoa fala, mas e a sua comissão? Ué, mas espera aí, eu falei que eu ia vender seu apartamento por quanto? Não é esse o valor? Então por que você quer mexer na minha comissão? Também faço isso. É simples assim, não tem por que mexer, você entendeu? cria uma autoridade ali, todo embasamento para... E sabe o que eu acho muito bom disso que ela falou? Ela sabe os apartamentos que foram vendidos e qual estado que eles foram vendidos. E o negócio dela, tipo, ela mora num condomínio assim que tem vários apartamentos, mas ela tá vendendo todos. Então ela sabe qual foi a última venda, se o apartamento estava reformado ou não, quantas vagas ele tinha, qual a posição solar dele. Exato. Barulho. Exatamente, porque isso aí também importa, sabe? Às vezes você tem 2 no mesmo prédio. Por exemplo, quinta-feira agora eu vou fazer uma visita com Sueli num prédio que a gente vai mostrar 2. Um tá para 9 de julho, o outro tá para o bairro. Qual que o cliente vai querer? Eu já sei te falar, entendeu? Ele ainda não sabe, mas eu já sei. Agora, é a mesma coisa. Esse proprietário fala assim, mas o 12 vendeu por tanto. Sim, a vista dele era melhor que a sua. O seu preço não pode ser o mesmo que o dele. Não, interessante. Lu, nesse caso aí, se pinta um cliente para fora do Panambi, parceria também? Parceria. Na verdade, eu não trabalho muito com cliente comprador, né? Eu foco muito no vendedor, o cliente fala, mas não gostei, o que você tem? Eu falo, tenho isso. Não vou buscar, não procuro apartamento para ninguém. É assim, eu tenho isso, se você quiser, é isso. Se não, próximo. Pô, isso é interessante. Conta mais disso. Mas de onde surgiu isso? Por que você faz isso? Porque eu acho que, assim, começa com a frustração quando você começa a ser corretora, que você vê que seus amigos não compram com você. Hoje, tem um outro fator. Raramente acontece, assim, eu conto nos dedos quem realmente foi fiel. Hoje é engraçado que depois que eu comecei a nichar, eu tenho clientes fiéis, né? Antes eu não tinha. Antes eu não tinha. E é muito engraçado porque, assim, por mais que o cliente fale, só estou procurando apartamento com você, o celular dele tem um algoritmo. Ele vai mostrar, entendeu? Por mais que ele não esteja procurando, vai aparecer para ele outras opções. E aí, se for a opção que ele quer, ele vai comprar com outra pessoa. E aí todo o seu trabalho de meses vai por água abaixo. Então, quando você foca no imóvel, você só tem uma venda se você tiver o imóvel. Entendeu? Sim, entendi. Se você fica ali no ponto esperando o ônibus passar, o ônibus vai passar. Se você ficar correndo de ponto em ponto, é capaz de você nunca encontrar o ônibus. Sim, entendeu? Legal, analogia. Faz sentido isso? Faz totalmente sentido. Eu também, eu sou a corretora do vendedor. Eu pego aquele apartamento, meu Deus, enquanto eu não vender, eu não sossego. É campanha, é parceiro, espalho para todo mundo. E eu foco nele, eu acerto o preço. Aí eu peço também para o proprietário fazer algumas modificações. Olha, vamos tirar a fotografia, será que você não quer mudar a posição desses móveis, ficar mais legal? Eles todos me entendem. Peço para fazer uma faxina quando o apartamento está vazio, que ninguém pede, sabe? Que eu acho que a foto pega tudo. Eu peço também. E eu foco naquilo ali. E eu acho que assim, vocês têm muita autoridade, né, para falar dentro da área de domínio de cada uma de vocês. Então, acaba que quando você coloca, né, para o cliente essas opções, você fala da realidade do bairro, do prédio, do apartamento, não tem muita discussão, né? Mas tem, viu? Eles acham que vão achar.
Eles acham. Então, Mas depois voltam. mas sabe o que é legal? Agora você tocou num ponto que eu lembrei do que eu ia falar. É essa questão de eles acham que vão achar. Porque, infelizmente, os grandes portais, existem anúncios que estão desatualizados, grandes imobiliárias que não atualizam, e existem corretores que fazem isso como estratégia. Eu já cheguei a atender, quando eu era gerente de parceria, corretor que inventava um imóvel que não existia, foto de um, foto de outro, não sei o quê, porque aí eles seriam o único imóvel no portal com aquelas características para pegar o cliente. Ai, a isca. Ele chamava de apartamento Frankenstein. Então, o que acontece? O cliente chega querendo saber mais do que você, que todos os dias entra em imóvel, todos os meses vende imóvel, e ele quer saber mais que você. E aí ele fala, não, mas tem, eu vou achar, tá? Eu vi vários anúncios e eu tenho certeza que não tem. Então eu falo assim, você ligou no anúncio? Vai lá, vê se tem. Não tem. Aí acontece muito de me mandarem anúncio, mas esse aqui, eu falei, esse eu vendi em dezembro. Se você quiser, eu vejo se eles querem vender de novo, mas ainda nem terminaram a reforma. Sim. Porque tem muito anúncio desatualizado. Quando você domina o lugar, você sabe o que é realidade e o que não é. Quando você conhece muito o produto, a gente não esconde os defeitos, né? Você fala, o prédio é horrível, mas o apartamento é isso, 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 isso. Isso te traz muita credibilidade. É você não querer camuflar as coisas. Nossa, eu acho que daria pra gente ficar aqui horas e horas conversando sobre... Acho que essa modalidade de nicho, que é uma modalidade que me fascina muito, eu acho muito legal isso. Mas eu acho que se vocês acho que essa pergunta é legal. Se vocês pudessem, né? Você tem quanto tempo de carreira, Lu? Vou fazer 10 anos. 10 anos. Você, Dê? Vou fazer 6. 6 anos. Se vocês pudessem dar uma dica para quem está começando, converso com muita gente que fala, puta, mas por onde eu começo e tal, não sei o quê. Começando aqui pela Lu, se você pudesse falar com a Luana de 10 anos atrás, o que você falaria? Eu vou te falar que eu tô falando isso tem uma amiga vindo trabalhar com a 011. Ah, que legal. Ela tá em fase de estágio e eu falo isso para ela e é muito engraçado, porque ela é muito bem relacionada. E ela chega assim, tem um apartamento que entrou aqui lá do lado do MASP. Eu falei, não pega. Mas por quê? Eu falei, você vai ter outro imóvel similar para mostrar para essa pessoa? Não. Então por que você vai perder seu tempo? Aí apareceu a amiga que queria uma locação. Eu falei, quanto que é a locação? Aí eu falei, você vai ter que fazer uma parceria, vai pagar suas contas no fim do mês, porque a locação dá um trabalho que você não tem ideia. Sim. Você tem que mostrar 30 apartamentos para a pessoa alocar um apartamento e colocar 1000 defeitos. Você vai querer fazer? Aí ela falou, vou fazer. Aí ela foi, no fim das contas, a amiga dela que veio de outra cidade alugou com outra pessoa. Então, o que eu falo para ela? Nicha, foco. Sim. A primeira coisa que você tem que aprender nessa profissão é falar não. É saber o que você não quer. É isso. Legal. E você, Dê? Se pudesse falar com a Denise de 6 anos atrás... A minha estratégia é assim, é o cliente que eu não quero atender. É sempre tanto o comprador quanto o vendedor. Então é um apartamento desprecificado, é o cara que não é do bairro. E hoje eu sempre pergunto, né, quando chega um lead para mim, ou a pessoa traz aquele apartamento do meu site, eu falo, você já mora no bairro? Porque daí eu já tenho assim, 50%. Então é a estratégia, é o que você não pode fazer. Sabe? É o foco total, gente. É o foco no produto e em quem que você vai trazer para comprar ele. O preço, a localização, sabe? Tem muito apartamento que eu falo, não quero trabalhar. Não adianta. Eu já sei que não vai vender. Tem muita coisa encalhada nos jardins. Muito. São aqueles prédios que, nossa senhora, a última venda aconteceu em 2013, sabe? Seu conselho seria, então, se posicione, siga firme. Tem uma estratégia, sabe? Exatamente. Sem estratégia, você não consegue ter o fechamento. Então, você vai ficar rodando em círculos e no fim do mês não vai entrar dinheiro. Perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Tá certo, gente. Pô, queria, em nome da Pilar, agradecer aí por esse bate-papo, que como eu disse, daria pra gente ficar aqui dias falando, que eu sei que essas duas têm muita história legal, sou fã. Enfim, são dois excelentes cases aí de nicho dentro do mercado imobiliário, mas, enfim... queria agradecer aí pelo papo e... Fiquei super feliz de ter sido convidada, viu, Diego? Obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo da Pilar. Vocês são ótimos. Obrigada. Legal. Também adorei o convite. Obrigada. Todo mundo muito legal lá na Pilar, ajudando a gente
o tempo inteiro. Estou aqui, ó, conversando com vocês, o celular atrás, eu sei que já está o jurídico falando aqui comigo.